Olá, olá, meu amigo, olá, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Ebrad Live. Esse programa que já caiu no gosto de todos vocês, esse programa que todos vocês gostam muito de participar e onde nós trazemos sempre os temas mais relevantes de cada área, os temas mais quentes, para tratarmos até de uma maneira muito simplória, assim, muitas vezes, mas por mais que o tema seja, digamos, cabeludo, a gente consegue trazer de uma forma bem esclarecedora. E, pessoal, hoje nós falaremos sobre a seguinte temática: transformando o paradigma, explorando a lei antimanicomial e sua relevância atual. E para isso, temos a honra de recebermos aqui a professora Simone Savazone, que além de professora, é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutora em Direito pela mesma universidade, além de ser analista judiciária assessora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Professora Simone, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço aqui mais uma vez o convite de estar debatendo com meu amigo, colega e ex-aluno Rafael Baroni, que hoje eu tenho orgulho de falar ex-aluno com toda a propriedade. Então é sempre um prazer falar sobre esse tema que de fato é tão atual, né? Tem mais de anos que discutimos o assunto, mas ele nunca deixa de ser atual, porque todo mundo fala, mas ninguém entende direito. Então essa é a nossa função aqui hoje. Me foi informado que não são só alunos de direito que teriam a possibilidade de ver, então eu estou muito feliz, porque esse é um assunto que não atinge só nós do direito, né? Esse é um assunto que atinge a nós, sociedade. Então é muito importante que todos da sociedade tenham ciência do que existe, do que pode ser feito, do que podemos colaborar ou até exigir de políticas públicas a respeito desse assunto, que embora muito falado, é muito pouco explicado ou muito pouco, talvez, debatido. Então eu fico feliz de falar sobre esse assunto, fico feliz de falar com o Rafael, que realmente é um especialista nesse assunto, fez a sua tese, sua dissertação de mestrado sobre o tema, que mudou meu posicionamento de concreto, não tinha muito posicionamento, não era uma área muito afeta, mas de fato ele acabou mudando o meu posicionamento. Então eu agradeço aqui pelo convite. Nós que agradecemos, professora, e como bem dito pela professora, temos a honra de recebermos aqui também o professor Rafael Baroni, que além de professor, é supervisor acadêmico aqui na EBRAD, na nossa pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal. Além disso, ele é mestre em Direito Penal pela PUC São Paulo. Professor Rafael, seja muito bem-vindo. Olá, olá, Vitor, querida professora Simone. É uma grande alegria estar aqui com vocês novamente, depois de um curto espaço de tempo que ficamos sem lives. Sabemos o quanto os nossos alunos me escrevem, me buscam nas redes sociais, pedindo, né, para voltarmos com esse projeto, que é um projeto muito gostoso, é o aprender conversando, é o aprender dialogando. Eu costumo dizer que a live da EBRAD, inclusive para você que ainda não é nosso aluno, que no futuro será, ou para você que é de outra área, ele desmistifica a caixa preta do direito. Ele traz a você, cidadão, enfim, a informação como tem que ser. Afinal de contas, o papel do operador de direito é justamente esse, é municiar a população dos dispositivos legais, daquilo que te garante, daquilo que te traz uma margem de baliza para atuar na sua vida. E é com muita alegria que hoje eu estou aqui com a professora Simone, com o Vitor, tratando desse tema, que é um tema muito, para mim, e sobretudo também para a professora Simone, que trouxe, né, essa temática na tese dela de doutorado, né, são temas muito relevantes para a gente, né, sobretudo nas nossas atividades. A Simone lá na Justiça Federal e eu aqui na Justiça Estadual, assessorando aí desembargadores, a gente se depara inevitavelmente com essas questões e vemos que muitas vezes falta no profissional do direito, né, questionar alguns pontos atinentes a essas leis que trataremos hoje. Então, com muita alegria, reforço aí que a nossa live está cheia de novidades para vocês. Maravilha, professora. Então, pessoal, vocês já perceberam aí que a live vai ser sensacional. Eu só vou repassar aqui com vocês a temática, transformando o paradigma, explorando a lei antimanicomial e sua relevância atual. Então, para você que realmente aí não é de outra, não é do afeto, né, aos temas de direito penal, propriamente dito, para você que é de qualquer outra área, temos dois especialistas aqui, então aproveitem, mandem suas perguntas aqui para a gente nesse encontro, e eu já passo a palavra para o professor Rafael, para a professora Simone também, porque, mais uma vez, estou aqui como aprendiz nesse encontro. Um bom encontro para a gente.
Muito obrigado, Vitor. Bom, antes de mais nada, para que todo mundo fique aqui na mesma página, você que não cursou o direito, enfim, é de outra área, é importante a gente travar aqui algumas premissas, né? A primeira delas é a seguinte, pessoal. Nós temos a situação do sujeito inimputável prevista para esse Instituto das Medidas de Segurança. E quem é o inimputável? Isso está previsto no nosso artigo 26 do Código Penal. Nosso bom e velho Código Penal diz para a gente o seguinte: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, veja, o artigo 26 do Código Penal, ele nos traz uma receitinha. O sujeito que praticou uma infração penal, no momento da sua ação ou omissão, não detinha, de duas uma, ou a capacidade de compreensão, ou a capacidade de autodeterminação, ou, a depender da situação, ambas. Leia, ele não conseguia distinguir o certo do errado, o lícito do ilícito, então não tinha capacidade de compreensão, a capacidade intelectiva, ou então, ainda que soubesse distinguir o certo do errado, ele não tinha a capacidade de se autodeterminar, o caráter voelitivo, ele não conseguia se controlar. Trocando em miúdos, vamos mencionar um exemplo, o sujeito que é portador de esquizofrenia. Por mais que nos momentos comuns em que ele não tem nenhum surto, enfim, ele saiba, olha, matar alguém é crime, ele tem, né, esse caráter intelectivo. Mas, numa situação de pleno surto psicótico, ao invés de ver pessoa, ele vê coisa, vê animal, vê um monstro, e não consegue se conter, acaba cometendo ali um crime. Note que nessas situações faltou compreensão ou autodeterminação, ou ambos, isso decorrente da presença de uma doença mental ou de um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, avaliado no momento, no contexto da prática delitiva, isso vai fazer com que o sujeito seja isento de pena. Mas ser isento de pena, ser inimputável, não significa que o direito penal não lhe vai dar uma resposta. Ele traz uma resposta para o inimputável sob a forma de medida de segurança. Medida de segurança é pertencente ao gênero sanção penal, é uma das espécies. Nós temos as penas de um lado para os imputáveis, sujeitos que não padecem aí de nenhuma enfermidade mental, e nós temos as medidas de segurança para os inimputáveis, aqueles que, como mencionei pelo artigo 26, padecem de uma enfermidade mental. Temos aí também, em seguida, no parágrafo único do artigo 26, aquela linha tênue, cinzenta, que separa o imputável do inimputável. No 26, parágrafo único, o legislador prevê a situação daquele que sofre com uma perturbação de saúde mental ou tem desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e embora ele tenha preservadas as capacidades de cognição, de autodeterminação, essa capacidade ela não é integral, ela não é de 100%. Em razão disso, esse sujeito ele é condenado, ele recebe uma pena, só que a depender da periculosidade dele, aí pode ser que essa pena, que é reduzida inclusive, seja substituída por uma medida de segurança. Então temos essas duas situações. Medida de segurança conferida diretamente para o inimputável, que cometeu ali uma violação ao ordenamento jurídico, e a medida de segurança substituta da pena para o semi-imputável. Agora, o grande ponto é o seguinte, meus amigos e minhas amigas, nós temos duas espécies de medida de segurança. Nós temos a internação e nós temos o tratamento ambulatorial. Internação, que é uma modalidade mais gravosa, onde o sujeito fica recolhido 100% do tempo num hospital de custódia e tratamento. Lá ele recebe, né, tanto o tratamento medicamentoso, como ele é acompanhado 100% do tempo por um psicólogo, um psiquiatra, enfim, assistente social, toda a junta, né, que fica ali nessas unidades. Eu e a professora Simone, inclusive, com os nossos alunos de graduação, já tivemos chance de levar a visitas numa dessas unidades aqui em São Paulo, que é o Hospital de Franco da Rocha 2, e acompanhamos mesmo o cotidiano deles por ali, né? Essa é a primeira das espécies, a internação. É uma modalidade, então, privativa de liberdade, em que ele fica ali, né, restrito no ambiente, no hospital de custódia e tratamento, fazendo aí seu acompanhamento.
E nos casos mais graves, meus amigos, minhas amigas, em que a perturbação de saúde mental é tão elevada, esse isolamento desse paciente pode ser até geral, em detrimento dos demais pacientes, para que ele não ofereça risco para os outros internos, e nem para ele mesmo, no que tange à integridade física. Segunda modalidade que nós temos de medida de segurança é o tratamento ambulatorial. Tratamento ambulatorial não é modalidade privativa de liberdade, muito pelo contrário. O sujeito ele permanece na rua, em seu domicílio, em sua residência, e mediante comparecimento quinzenal, semanal, diário, a depender do caso, nos CAPs, o Centro de Atenção Psicoterápica, ou no Hospital Dia, a depender de onde você esteja nos ouvindo, tem essas denominações, o sujeito ali comparece, recebe seu tratamento, faz a sua terapia, seu medicamento, mas ao final do turno ele retorna para a sua moradia, para a sua casa. Muito bem, sabemos então que temos lá a sanção, medida de segurança para os inimputáveis e semi-imputáveis. Sabemos também que existem duas modalidades, internamento para os casos mais graves e o tratamento ambulatorial para os demais casos em que não é imprescindível, então, você ficar ali recolhido, isolado. Mas temos um artigo no Código Penal de 1940, artigo 97, que diz como que o juiz vai fazer na prática a escolha entre essas modalidades. O artigo 97 do Código Penal nos traz a seguinte previsão, vejam só. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Então já vem com essa regra. Coloca que a internação, dentre as duas modalidades, é preferencial. Termina o artigo dizendo o seguinte: se todavia o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então, olha, atenção, meu amigo, minha amiga. O legislador utilizou um critério simplista, esdrúxulo nesse aspecto, dizendo o seguinte: eu não vou olhar para o tipo de doença, para o tipo de enfermidade, para o grau de comprometimento mental, físico, psicológico que o inimputável tem. Eu vou olhar para o artigo que ele violou da legislação. Se esse artigo tiver uma pena de reclusão, ele deverá ser internado. Já se o artigo que ele violou tiver uma pena de detenção, ele poderá ir para tratamento ambulatorial. Uma regra simplista. E você, meu amigo, minha amiga, que não faz direito, só para te explicar. Como que o legislador define as penas? Reclusão, detenção, prisão simples. Né? Reclusão, ela é mais grave, ela pode iniciar no regime fechado. A detenção é menos grave nesse aspecto, porque ela pode iniciar no regime semiaberto. O legislador se utiliza de um critério chamado culpabilidade. Aquilo que tem uma culpabilidade, uma censura maior, vai ter uma pena mais elevada, mais severa, mais grave. E o que tem culpabilidade menor, censura menor reprovação, vai ter uma pena menos grave. Só que acontece o seguinte, meus amigos e minhas amigas, como mencionei a vocês, o sujeito ele é inimputável. Não é alguém com capacidade para culpabilidade. Portanto, esse critério norteador, no que diz respeito às penas, é um critério equivocado, que se escora na culpabilidade, sendo que o inimputável não tem culpabilidade. Ele não é nem responsável pelo que ele fez. Ele não atinava naquele momento. Então, esse critério, há muito tempo, já estava ultrapassado. Nesse ínterim, surge uma importante lei antimanicomial, em 2001, que vem lá capitaneada pelos estudos de Franco Basaglia, e essa lei nos traz um redirecionamento para a saúde mental, para o tratamento da saúde mental. E ela, inclusive, no seu bojo, nos menciona que a internação não deve ser a primeira modalidade, mas uma modalidade subsidiária, só indicável para os casos imprescindíveis. Embora exista essa lei, que é inclusive o objeto dessa nossa aula de hoje, em que eu e a Simone destrincharemos, trataremos a seguir, infelizmente ela não vem sendo sempre bem observada. E em razão disso é que temos uma intensa discussão, um debate grande travado, inclusive nas cortes superiores sobre esse aspecto. Mas, por enquanto, eu quero que você, meu amigo, minha amiga, que estão acompanhando a live, vejam conosco um vídeo sobre a realidade de instituições, hospitais de custódia e tratamento,
brasileiros. Vitor, por favor, traga aí à tela este vídeo para a gente. Engoliu, Mel? Deixa eu ver. Engoli. Adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor, a minha vida vai ter legal, vou ter firme dentro do meu coração. No dia 22 de setembro de 1981, aproximadamente às 9 horas, Reinaldo, menor de 14 anos de idade, passava pela rua Vigílio Ataíde, nesta cidade de Brumado, estado da Bahia, montado em uma bicicleta, quando apareceu Almerindo Nogueira de Jesus, portador de doença mental, e sem nenhum motivo justificável, atirou-lhe uma pedra que fez-lhe cair ao chão sangrando. Não satisfeito, aproximou-se de sua vítima, levando a bicicleta e lançou-a sobre ele. O cidadão, que a tudo assistira, aproximou-se e disse que ia chamar a polícia. Foi quando o débil mental saiu correndo. Sente aqui, Pra quê, minha filha? pra gente conversar, meu filho. Conversar sobre o quê? A gente vai conversar um bocado de coisa, Eu sente não aí. sei conversar. Sabe, você é um homem inteligente. Sabe sim. Como é teu nome? Eu sei. Como é seu nome? Eu venho dos Estados Unidos. Como é... Olha, como é seu nome todo? Eu venho dos Estados Unidos. Você não morou nos Estados Unidos. Seu nome. Eu venho dos Estados Unidos. Você é o governo dos Estados Unidos, mas seu nome. Eu não tenho nome. Sou governo. E quem é Almerindo? Você conhece a doutora Auxiliadora? Hein? Conheço. Ela é o quê? Diabo. Enfermeira, não. Ela é defensora pública. Você tá querendo ir pra casa? Não. Por quê? Não. Você tem casa? Aonde é Não, sua? não. Eu não. E se achar uma casa para Almerindo ir, Almerindo vai? Merente é bom. Almerindo já morreu? Morreu quando? Ele já morreu. Que não me disseram. Sabe que ele é inteligentíssimo. É, Ele já morreu. a sociedade, Não é? né? Já morreu, não. Ele já morreu. Tá até pra gente mesmo, ele já morreu. Oxi. Hein, Almerindo? Olha pra isso. Sabe qual é o crime de Almerindo? Vocês têm noção, não? Aí, pega esse aí, que Tem noção do crime de Almerindo? Não. 129, lesões corporais. 129, caput. Ele entrou aqui quando? Ele entrou aqui em 1981. Só por esse começo aqui, eu já queria fazer uma menção, Vitor. Segura um pouco, antes de soltar novamente. Só fazer uma menção, né? Como eu mencionei aí a vocês antes, aqui o crime que ele cometeu, o Almerindo, é o 129, que é lesão corporal leve, cuja pena é de 3 meses a 1 ano de detenção. Quer dizer, ele nem precisaria, pelo próprio artigo 97, ir para o internamento, mas ele já está internado há 20 anos. 20 anos. E notem, a enfermeira pergunta, né? Cadê Almerindo? Pergunta primeiro o nome dele, ele fala que ele é o governo dos Estados Unidos da América, mas depois ela pergunta novamente, cadê Almerindo? Aí ele fala, Almerindo já morreu. E por quê? Porque estando há todo esse tempo lá dentro, ele já perdeu praticamente todos os vínculos dele aqui fora. Socialmente é um sujeito que não existe mais. Ele está absolutamente institucionalizado. Ele não tem como voltar para a sociedade. Ele já não sabe mais como comer, como se vestir, como tomar os seus medicamentos, como fazer a sua própria higiene. Ele virou um pilar dessa instituição onde ele está. Acompanha o desdobramento aí. Pode soltar, Vitor. 2 de novembro de 81. O laudo só foi, ele entrou em 2 de novembro de 81. O laudo só foi feito 12 de 5 de 82. Em 84, por um crime de lesões corporais de natureza leve, e somente em 84 foi aplicada a medida de segurança de 2 anos, quando ele já tinha cumprido de há muito. E quando, se o crime era de detenção, a pena não necessária tinha que ser não internação, mas tratamento ambulatorial. Quer dizer, ele perdeu todos os vínculos familiares, de família, de amigo. E está aqui abandonado, e que destino dado, Deus pertence. Morri aqui, né? Almerindo e Chico.
e foram passear no zoológico, no caso, já estão com a cadeia vencida. Aí foram passear. Contem como foi o zoológico. Viram o quê? Lá só não tem elefante, mas tem umas 500 espécies de animais. Que animal você viu lá? Todos. Na baleia, no mar, o animal maior que existe é a baleia no planeta Terra é o elefante. E o que foi que você viu no zoológico? Interessante. Todos eu achei interessante, Fale. todos. Viu cobra? Todos são importantes. Viu cobra? O que eu mais achei bonitinho foi os macacos. Tem um macaquinho no dedinho assim. Um macaquinho Vitor, eu acho que já pode até encerrar. Realmente o vídeo é muito bom. Se você puder, depois busque ele no YouTube. Chama-se A Casa dos Mortos. O nome parece de filme de terror, mas na prática também não deixa de ser, né, Simone? Infelizmente. Mas puxa aí no YouTube, A Casa dos Mortos, foi produzido pelo Ministério da Cultura, num dos hospitais de custódia e tratamento, nesse caso aqui do estado da Bahia. E ele mostra essas condições absolutamente degradantes a que estão os pacientes que, na verdade, né, professora Simone, deveriam lá estar sendo tratados, porque a medida de segurança ela não visa punir, ela visa curar. E aí, levando em consideração que não existe prazo certo para a cura, estou com dor de cabeça, vou tomar um melhoral, eu sei que horas, que minuto, que segundo ficarei bom, não sei. Ela é por prazo indeterminado, essa medida, estendendo-se até que sobrevenha a melhora, a cessação de periculosidade do agente. E lá eles estão, muitos, como esse sujeito, Almerindo, há 30 anos custodiado ali, absolutamente institucionalizado. É isso que essa lei antimanicomial visa combater. E agora sim, contigo, professora Simone, vamos lá. Realmente eu recomendo que veja o vídeo na íntegra, então a gente vai passar tanto o link, eu acho que depois na edição ficará o vídeo na íntegra para que todos possam ver. Eu acho que vale a pena porque é bem chocante, às vezes a gente vê várias séries na Netflix, né? Mas realmente tem uns que 5 minutos para nós, eles acabam mexendo, dando um barulho na nossa cabeça, como diriam os alunos hoje em dia. A professora deu barulho na cabeça, né? Mas enfim, contextualizando só o que o Rafa trouxe, só para que assim, a gente tenha ideia qual é a nossa finalidade do debate, é que trazendo a medida de segurança, trazendo o que é o que é inimputável, o que é semi-imputável, a gente traz aqueles que são, então, imputáveis, aqueles que têm consciência do ato no momento da sua prática. É muito importante que a gente tenha aqui o Código Penal, para nós, trouxe a ideia no momento da sua prática. Ele sempre traz isso aqui, no ato, né? Como o esquizofrênico, tem momentos que ele tem consciência, tem momentos que não. Então, vamos deixar bem claro, porque os psicólogos sempre nos questionam, mas tem momentos que eles têm um surto psicótico. Então, a gente tem que relevar tudo isso que o direito penal não está preocupado, porque nós, do direito penal, estamos preocupados com o fato, com o ato e com a consumação. E não estamos preocupados com o sujeito e com a sua recuperação. Essa é a grande verdade, porque seria uma falácia, uma mentira se eu estivesse dizendo aqui que o direito penal estaria preocupado com a ressocialização. A lei de execução penal, ela existe, a gente chama de LEP, né, mais carinhosamente de LEP, todavia ela é descumprida a todo momento. E o Código Penal existe e ele é cumprido em alguns momentos. Então não podemos dizer que todas, e sob a margem das duas terem sido editadas no mesmo dia e terem o mesmo patamar. Mas uma é completamente desrespeitada e outra é respeitada em partes. Vamos dizer que o Código Penal tem seu respeito em partes, né? Na aplicação de pena, em alguns delitos são punidos algumas classes sociais, algumas pessoas determinadas, é outro assunto. Mas o que veio aqui para nós discutirmos é que o Brasil ele acaba sempre legislando quando ele é denunciado ou quando no Brasil acontece alguma coisa. Então, por que surge a lei antimanicomial? Que eu acho que é o caso interessante. O Brasil é denunciado na Corte na Corte Interamericana de Direitos Humanos por um caso que aconteceu numa casa de repouso no Ceará. Então, não estava dentro do hospital psiquiátrico, foi uma casa de repouso, onde o caso repercutiu internacionalmente por um esquizofrênico foi morto por maus tratos. Enfim, o caso foi levado à Corte Internacional, o Brasil foi julgado, culpado, responde, então, internacionalmente por esse caso e entre outros casos. Então, não é a primeira, não é de 1981, é de 1900, né, e bolinha, que se discute esse assunto. Aliás, para aqueles que gostam, Foucault já discutiria 200 anos atrás a desinstitucionalização, né, que, como o Rafa falou, eles estão institucionalizados, né. Então, vem
a lei antimanicomial, e eu gosto, Rafa, de falar dessa lei, porque é a lei 10.216. Tudo bem que o número da lei pouco importa. Ela é uma lei bastante tímida, uma lei que traz 12 artigos, eu digo tímida não porque ela precisava ser extensa para ser uma lei repleta, mas ela sugere, ela traz uma ideia e não diz muito claro se o problema daqueles que são portadores ou que tenham a saúde mental prejudicada, uma saúde mental não inteiramente incapaz ou que são completamente incapazes, né, Rafa, como fala o código, mas ela vem de uma maneira bem tímida e atendendo a alguns comandos internacionais, alguns tratados que o Brasil já tinha assumido, de dizer, então, e redirecionar um modelo assistencial, né? Então, dizendo, olha, Estado, veja bem, o problema é de saúde, o problema não é do direito penal. Quem tem que cuidar, então, é o sistema de saúde. Mas quem impõe a medida? É o direito penal. Então, peraí, o direito penal tem que conversar com a saúde, porque eles não podem andar de maneira completamente paralelas e nunca, assim, em nenhum momento, se tangenciarem, né? Essa tangência que não existe entre o Poder Judiciário e a saúde pública, porque parece que estamos falando de dois setores completamente diferentes. Então, essa lei, para quem não conhece, é uma lei bem calma, bem sucinta, traz alguns conceitos bastante importantes, porque ele traz ali o que é o transtorno mental. Então, a falta de saúde mental... Então, eu gosto de distinguir isso de uma maneira bem elucidativa. Eu posso estar resfriado e tomar uma novalgia, enfim, uma dipirona, ou qualquer antigripal, e eu posso estar com uma pneumonia e precisar de um antibiótico. Então, se eu tiver que distinguir entre aquele que precisa de uma dipirona, ele pode vir aqui buscar no posto e tomar na casa dele. E eu preciso daqueles que precisam de antibiótico na veia. Parece que fica mais claro para nós entendermos, então, o que seria uma internação, né? O que seria aí talvez o que propõe o código de maneira bem simplista, detenção e reclusão, mas o que propõe entre um hospital psiquiátrico e uma internação, que seria aí com a ajuda do SUS. Então, o próprio código, ele mistura a saúde, um problema de saúde temporária, com um problema psiquiátrico, talvez não temporário, que precisa de um hospital psiquiátrico para sempre. Aqueles que, infelizmente, são portadores de algum diagnóstico de transtorno de saúde mental que não tem cura, tem um tratamento paliativo, um tratamento que vai controlá-lo, todavia não vai impedi-lo. Então, acho que fica aí bem claro a gente entender. Estou falando de um resfriado, estou falando de uma pneumonia. De um resfriado, como esse da lesão corporal, né? A gente não conheceu, mas podia ser que se eu tratasse aí de uma maneira, às vezes 2, 3 meses, um surto psicótico, numa depressão, todo mundo tem seus momentos difíceis na vida, eu tratasse com um antidepressivo, com um remédio que 3, 4, 5 meses eu fizesse um acompanhamento psicossocial ao que se propõe, ele nunca mais cometesse um delito de atirar uma pedra no cidadão que estava andando. E o mais importante, né? E o mais importante, né, Simone? Isso não está ligado ao que o sujeito fez, mas a debilidade, a enfermidade que ele tem. Eu acho excelente, Simone, você usar esses termos, né? O resfriado, a gripe, e eu também faço isso, né? Eu, quando dou essa aula, eu falo para os meus alunos, da mesma forma que a gente não trata uma pessoa que tem câncer com aspirina, porque não vai funcionar, eu estou dando um remédio irrisório para uma doença gravíssima. Eu também não posso tratar alguém que tem uma dor de cabeça com quimioterapia, porque não funciona. Exato. Mas qual que é a medida? É a doença, é a enfermidade, é o seu grau de comprometimento, né? Perfeito, Simone, perfeito. E que, né, o que deveria o código, o que deveria analisar, é temporário? É permanente? Então, quer dizer, eu consigo avaliar por uma equipe multidisciplinar se aquele estado é um estado psicótico, que ninguém estuda. Então, o estado psicótico é diferente do psicopata, me perdoe, né? E todos esses transtornos, conforme a medicina, eles podem ter um estado psicótico. Eu posso ter um estado psicótico no momento em que eu perco um pai, ou que eu acabo um emprego, ou que eu tenho uma injustiça contra mim. Então, bom, para começar, a lei vem porque o Brasil sempre é provocado, foi provocado também por convenções internacionais de direitos de pessoas com deficiência física, de contra a tortura. E aí o Brasil vem sendo provocado, a lei antimanicomial, parece que vira uma luta durante 20 anos, tão somente dos psicólogos, ou talvez agentes que trabalhavam em hospitais psiquiátricos ou casas de repouso, que tratavam de pessoas aí de resfriado como uma pneumonia, né, e vice-versa, ou como uma quimioterapia. E ela ficou uma lei esquecida. Porque falou, mas não veio regulamentação. Ou seja, o Poder Judiciário, ele foi constituindo grupo de estudos, foi constituindo uma política que a gente chamava de antimanicomial e ninguém falou nada.
Nós, do direito, tivemos um órgão, para aqueles que não sabem, que chama CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. O Só Conselho deixa eu fazer Nacional... uma pergunta para você. Você lá no seu cotidiano criminal, lá no seu gabinete, por acaso recebeu alguma vez alguma petição de advogado envolvendo, obviamente, um cliente inimputável, mencionando a lei antimanicomial, mencionando os dispositivos da lei antimanicomial? Da lei antimanicomial, não. Eu estou com o NUT, olha, desde 2010 no tribunal. Eu sou assessor do... Nós não comentamos aqui, mas eu sou chefe de gabinete, assessor do professor Guilherme Nutti no Tribunal de Justiça de São Paulo. Desde 2010, pessoal, a gente está falando aí de 14, 15 anos, eu nunca recebi uma petição, Simone, de advogado mencionando a lei antimanicomial, dizendo, olha, não tem que internar, porque a lei antimanicomial fala que o tratamento ambulatorial é preferencial. Ninguém usa isso. Outra coisa que me surpreende também, Simone, meus amigos e minhas amigas, né? Como é prazo indeterminado, espera-se a cura, o sujeito tem que passar por um exame que é o exame de cessação de periculosidade. E aí o prazo mínimo que ele fica internado ou fica sob tratamento ambulatorial vai de 1 a 3 anos. Existe um dispositivo na LEP que permite você antecipar esse prazo. Porque é como a Simone acabou de falar. Às vezes o sujeito está num surto psicótico porque é um medicamento que ele está tomando que de repente não funciona mais. Entrou lá no hospital de custódia e tratamento, pegou um médico bom, né, Si? Pegou um psiquiatra bom que acerta o medicamento, em 2 meses o cara tá bom. Não precisa ficar lá mais 3 anos. E o pessoal esquece, deixa ele lá, morrendo. Pois tem lá um artigo importantíssimo que os operadores de direito se esquecem, que é o artigo 176 da LEP, que diz o seguinte, ó, em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, ou seu procurador, ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação de periculosidade. Quer dizer, o advogado, a família, né, se viu que o cara melhorou, que não precisa mais ficar internado, atravessa um pedido para o juiz. Mas eu nunca vi isso acontecer. Em 15 anos de tribunal, eu nunca vi. Isso só me leva a constatar, Simone, que é realmente uma área que ninguém está nem aí, que ninguém se importa. Né? Sobrou para o direito penal uma questão aqui que é muito mais dos direitos humanos, é muito mais da saúde e tudo mais, né? E que se esquecem. É delinquente louco ainda? Nossa Senhora. E o direito penal não pode achar que toda hora ele vai solucionar também, que é o que é. Mas aí você está falando da desinternação anterior, antes do prazo de 1 ano do juiz, e repetindo, é de 1 a 3 o mínimo, né, para avaliação do novo incidente de insanidade. Na lei antimanicomial é fantástico, porque ela tem, embora muito sucinta, ela traz também a possibilidade da internação, você pedir a sua internação, você se declarar e falar, SUS, eu preciso disto. Então, eu não preciso que o médico me interne. E nesta também, prevê que se o paciente se sentir curado, ele peça, então, um exame, como dizendo, eu me sinto apto, por favor, me ouça, eu estou bem. E aí, né? Meus amigos e minhas amigas, Isso independente de ter violado o direito penal ou não, isso que a Simone está comentando vale para... É bom a gente deixar claro, né, Si? Vale para todo mundo. No caso do sujeito que violou cometeu alguma infração penal, né, violou algum dispositivo criminal, segue-se um trâmite um pouquinho mais diferente. Né? A gente está falando aí de uma decisão mediante o juiz e tal, que é a tal da internação compulsória, que aqui em São Paulo, não sei se vocês se lembram, né, Simone, teve toda uma discussão com relação à Cracolândia. Aliás, meus amigos e minhas amigas, na lei de drogas existe também uma previsão que é similar à do Código Penal nesse aspecto do artigo 26, do inimputável ali, por conta de ser viciado em drogas. A gente está falando do toxicoma. Tá? E, enfim, na época em que o João Dória era prefeito em São Paulo, ele tentou atacar aquela situação da Cracolândia em São Paulo por intermédio do direito penal. Ele queria fazer a tal da internação compulsória, que é aquela obrigatória, determinada pela justiça, de todos os usuários de drogas que ali estivessem. Foi implementada, né? Exato. Bom, só para acabar, essa lei também prevê que a pessoa que comete um delito, ela seria, ou que tivesse num surto psicótico, por exemplo, seria avaliada em 24 horas. Ou seja,
traria o direito de, então, aquele que comete o delito, como foi o Amerindo, por exemplo, né, como foi o caso de... Então, que em 24 horas tivesse uma análise multidisciplinar para dizer, de fato, está no surto ou não. Realmente ele cometeu com dolo e ok, bora imputabilidade, ou vamos ver se ele é portador de um transtorno, ou em que momento que ele está. Então, passada essa lei, né, ela fica aí, como diz o Rafa, quieta. Psicólogos vão à luta, nós vimos aqui em São Paulo e em outros estados várias manifestações, lei antimanicomial, mas todo mundo falando muito sem saber. E aí os psicólogos pedindo para o judiciário tomar alguma providência, porque o que eles mais viam, né, além do CAPES, que é do sistema SUS, né, que são os psicólogos do CAPES, eles viam que os pacientes que vinham da internação do judiciário, principalmente, né, que eles sentiam, porque eu conheço muito psicólogo do CAPES, eram os piores, não aqueles que eram diagnosticados que não tinham cometido delito, que vinham ali de uma recomendação de ordem médica psiquiátrica do próprio sistema. Mas aqueles que vinham de uma desinternação, vinham completamente transtornados, e eles não entendem isso. Então eles perguntavam para nós como eles são tratados, né? E depois eu deixei até algumas fotos, que se for o caso, para vocês verem como eles são tratados, onde você entra... Já que abriu o slide na tela, sim. Eu pus na ordem os slides, mas a gente depois traz as fotos. Eu vou continuar para dar o link aqui na nossa cabeça. Eu só estou trazendo porque a gente já recebeu a nossa primeira pergunta aqui do Igor. Eu já vou daqui a pouquinho ler no ar. Mas, de toda forma, se quiser também já colocar o slide para a Simone também ter esse roteiro, é producente, viu, Vitor? Até para quem está nos assistindo, não só ouvindo, né, ter noção desses dispositivos. E aí, essa lei, ela acaba, então... chamando para o judiciário, de alguma maneira, eu pus a legislação, eu pus o caso Ximenes Lopes, é um caso interessantíssimo de ser estudado, a gente ficaria horas estudando, foram vários julgamentos feitos em cima do Brasil, foram visitadas 16 penitenciárias no Brasil, penitenciárias, hospitais psiquiátricos, me perdoem, e casas de repouso, desinternação e etc., para que houvesse, então, aí um veredito, né, internacional e onde o Brasil foi condenado. A lei veio em 2001, as várias outras convenções que eu trago para vocês são convenções em que o Brasil é signatário, né? Em direito a gente chama de signatário, é aquele que então vai anuindo a essas convenções. Então tem a Convenção de Tortura e Tratamentos em Penas Cruéis, né? Porque ele tinha sido maltratado a ponto de ir a óbito, não pela esquizofrenia. A Convenção de Pessoas com Deficiência, e aí também trazendo, pode passar para mim, Vitor, eu fui pondo em ordem. E foram feitas várias resoluções, como eu falei para vocês antes. Então, algumas resoluções do CNJ, e essa resolução 113, ela é muito pouco lembrada pelos juízes, nem porque não havia prazos, né? Então, isso foi muito legal, porque na época que foi feita, resolveu não se fixar prazo para o judiciário. Vamos dar uma orientação para os juízes. Olha, então veja, a lei antimanicomial é de 2001. Olha como nós estamos politicamente, né? Vou dizer agora politicamente. Em 2010, o CNJ, que é o órgão nacional, ele demora 10 anos ou 9 para vir dar alguns procedimentos relativos à execução de pena privativa de liberdade e medida de segurança. Então ele vem bem de leve só depois de 10 anos. Ele continua caminhando e todo mundo ignora tudo isso. Nós vamos falar de direitos humanos, vamos falar de tortura, vamos falar de Lei Maria da Penha, vamos falar de um monte de outras, várias importantes outras questões também, né? E aí a gente vem com a resolução só em 2023. Essa bendita resolução que nós estamos aqui hoje para falar e quebrar alguns paradigmas e por que ela é tão atual, né? Ela é uma resolução que vem, e eu não consigo dizer se ela vem não por não saber a diferença, se ela vem ao encontro de ou se ela vem ao encontro de. Se ela vem ao encontro ou se ela vem de encontro, sabe? Por quê? Porque ela vem falando, olha, sabe aquela lei antimanicomial lá de 2001? Eu aqui, em 2023, órgão do Poder Judiciário, demorei 22 anos e vou soltar uma resolução, uma recomendação. Porque o que é uma resolução do CNJ para aqueles que não sabem? E mesmo para aqueles que sabem? Ela não tem força normativa. Então ela chama meio que para o embate falar o seguinte, bora legislar. Bora legislar, vamos ter que legislar. Porque está faltando isso no Brasil. Nós temos a lei antimanicomial, que é muito sucinta, não legisla de maneira categórica, não conversa com o direito penal, é nítida a falta de interação. Nós temos várias recomendações, o Brasil é signatário de várias convenções. Aí vem o CNJ, faz um estudo, monta uma comissão específica, fica anos estudando com defensores, sociólogos, psicólogos
Eu participei de um congresso internacional onde houve a exposição de muita coisa, onde eu me convenci, me desconvenci de muitas coisas. É muito legal participar de tudo isso, principalmente essas lives. Eu acho que elas acabam, na verdade, só nos instigando a estudar um pouquinho mais, porque elas são muitos... A gente fala de tudo de maneira muito simples. Às vezes eu me sinto muito assim, como diz, muito rasa, falando desse... né? Mas é essa a finalidade. Então eu que gosto de me aprofundar um pouco mais, até peço perdão. Mas os considerandos do CNJ nessa resolução, eles até valem a pena para depois quem tiver interesse de ler essa resolução, porque ele traz todos os considerandos por onde o Brasil passou, por onde o Brasil andou. Para ter uma ideia, ele tem 16 considerandos. Vamos dizendo, olha o quanto a gente demorou. E quando vem, como vem, pessoal? Vem como sempre, né? E aí vem uma crítica, vem uma resolução bastante pesada, uma resolução incisiva, em que ela vai dizer sobre a criação dentro do CAPS, e ela vai mexer na saúde, do RAPS, né? Que daí ele diz que é um centro de atenção, dentro do centro de atenção, um centro terapêutico, né, serviços residenciais terapêuticos, onde então um assistente social iria até a casa daquele portador de doença, por exemplo, para verificar se cessou mesmo a periculosidade, ou se de fato aquele ponto de gatilho ali, enfim, ele realmente se curou daquilo que ele precisava ser curado, se ele está tomando medicamento, porque como a gente mostrou no vídeo, eles duvidam que o preso tome medicamento, porque ele muitas vezes, o preso que eu digo condenado, aquele que na verdade a gente chama de absolução imprópria, né, Rafa? Ele não toma o medicamento, ele põe no canto da boca e depois ele cospe. Então, eles fazem a pessoa engolir e morder na frente deles, né? Então, ele traz várias considerações e ele cria uma coisa maravilhosa, que se virasse lei, ia ser igual a lei de execução. Ia ser lei, todavia não ia ser cumprida. Por quê? Como eu comento e falo, há um desencontro entre um planejamento extremamente ambicioso do CNJ, lindo, né? Bastante claro, bastante estudado, é lindo o estudo que eles fazem. Todavia, inexequível sobre ordem política governamental. Porque parecia que quando o CNJ lança essa resolução, ninguém da saúde, do SUS, do governo, foi consultado, a gente da saúde, mas o governo não foi consultado. Porque ele pede para o governo, em 6 meses, todos os juízes adotarão essa desinstitucionalização, ou seja, não aplicarão mais, então, o que a gente chama de medida de segurança na maneira de hospitais psiquiátricos, e eu dou 1 ano, diz o CNJ, para vocês fecharem todos os hospitais psiquiátricos do Brasil. Simone, posso só fazer um adendo aqui, porque estão chegando várias perguntas aqui, e todas tocando nessa questão da desinstitucionalização. O Igor já tinha falado, agora nós recebemos aqui da Ana Laura, e só dar um passo atrás, porque pelo que eu estou vendo, acho que tem bastante gente da psicologia aqui, mas outros não são. De onde vem essa lei antimanicomial e essa história de desinstitucionalização, pessoal? Existe um italiano muito famoso, que é o carro-chefe de toda essa história, que é Franco Basaglia. Franco Basaglia, inclusive, ele esteve no Brasil, na época do Hospital de Barbacena. Tem livros que tratam disso, tem até no Netflix agora saiu recente, né, Simone, um documentário, que é como se fosse o Holocausto brasileiro mesmo. Era um lugar que as pessoas entravam, era um depósito de pessoas, tá, que padeciam de enfermidades mentais. E ali morriam, não saíam mais de lá. Elas ficavam realmente institucionalizadas. Franco Basaglia, inclusive, depois dessa viagem ao Brasil, ficou horrorizado e ele era diretor de um hospital psiquiátrico em Gorizia, na Itália. E lá ele começou com essa ideia, com esse ideal, melhor dizendo, de desinstitucionalização, dizendo, olha, são pessoas que pertencem à sociedade e que mais dia menos dia têm que voltar para a sociedade. Elas não podem morrer lá nesses asilos, nesses depósitos, sem nenhum tratamento. Ah, muito bem. E aí, de acordo com esses ideais, Franco Basaglia foi desenvolvendo em Gorizia, na Itália, esses mecanismos em que os pacientes eles tinham possibilidade de visitar a família, eles recebiam visita dentro do lugar, eles não ficavam ali completamente cerrados. Eles eram experimentados mediante saídas temporárias para passar tempos com a família. Essa era a ideia. Tudo muito bonito, tudo muito lúdico até, de certo ponto de vista. No Brasil,
temos lá o movimento de luta antimanicomial no mesmo aspecto, no mesmo sentido. E aí surge, então, a lei, em 2001, antimanicomial. A lei debutou, como a Simone bem colocou, e nada era feito. Fiz questão de perguntar a ela, recebeu alguma vez algum caso mencionando essa lei? Eu também não recebi. Ficou lá parada, num velho baú, né, ali, com teias de aranha. Até que agora resolveram desenterrar essa lei, trazendo aí resoluções e tudo mais por causa de casos concretos. Sobretudo o que temos visto aí, aparece muitas vezes nesses programas Fantástico, um Domingo Espetacular e tal, de gente que vai, nem é para hospital de custódia e tratamento penal, não tem nada a ver com penal, mas particular, e que sofrem escandalosamente torturas dentro desses lugares. E aí, diante de toda essa pressão midiática, agora a Justiça Civil, né, num momento de tenho que tomar uma medida. Agora, as perguntas que estão chegando aqui para a gente, Simone, e aí vem daquilo que a gente estava conversando nos bastidores, eu e a professora Simone, nós temos, além de tudo, amizade. Nós conversamos muito, batemos muito papo, trocamos ideia nas nossas vidas, enfim, e a gente estava conversando sobre isso, né? Não obstante tenha uma intenção espetacular essa lei, não é para todos os casos que a gente vai falar. Desinterna que está tudo bem. Por dois motivos. Primeiro, para a própria saúde do paciente, que precisa ter o tratamento, não pode ser largado no meio da rua. E segundo, porque esse sujeito, se largado na rua, num estado psicótico, vai gerar uma situação ainda muito pior, muito mais grave. Então, eu desculpe te intrometer, enfim, trazer essa questão, Simone, mas eu achei importante porque depois eu vou ler para você os questionários dos nossos alunos aqui. Eles estão trazendo uma série de pontos, assim, por conta da sua explanação, né? O pessoal está aqui empolvoroso. Vamos lá. É excelente que tenhamos perguntas. Acho que quanto mais perguntas, melhores. Quer dizer que as pessoas estão entendendo, estão procurando entender, né? E aí, dando um gancho, Rafael, eu acho importante a gente só frisar que o CNJ é uma resolução, então o CNJ não é lei. Então nós não estamos falando, a única lei que existe é a lei antimanicomial. A lei antimanicomial me parece que não foi feita em conjunto, como eu digo, com alguém do judiciário. E sempre provocamos o judiciário. Então os psicólogos, acho que se teriam até ofendidos de que ela debutou, porque eles estão sempre lutando. E lutaram, só que era uma categoria que não conseguia ter voz. E aí, enfim, precisou provocar o judiciário, porque eu acho que se eles escrevessem a petição, Rafael, eles certamente falariam da lei, né, que eu brinquei com você que é bastante simples de ler, mas eles estavam sempre pedindo por isto. E quando pediram por isto, o que veio do CNJ foi simplesmente uma recomendação. Uma recomendação que trouxe alguns prazos. E aí fez todo mundo meio que se mexer, né? Você mesmo trabalha no judiciário que recebe sentenças nessa estirpe. Eu recebo no que diz respeito à pedofilia, né? Onde eles alegam a insanidade mental. Então, a gente tem que, assim, o exame de insanidade mental, ele é pouco reconhecido, ele é pouco usado ainda no judiciário, porque a gente tem uma estrutura de base muito fraca para a realização, então demora. Ali no caso do Armelindo, a gente viu 1 ano, mas normalmente demora mais de 1 ano para ser realizado. Então a gente não tem isso em 24 horas. A gente não consegue. Eu estou num surto de esquizofrenia. Não tem como o delegado detectar o momento do surto, porque ele não é alguém especializado e gabaritado para tanto. Então eu também não tenho pessoas gabaritadas no momento que acontece um delito, por exemplo. Agora, falando de crime, né, onde o CNJ se preocupa, onde ele fala, olha, vai ter um psicólogo até na audiência de custódia, né? E eu falo, poxa, na audiência de custódia onde sai com camisa de força, muitas vezes o sujeito, que precisa ser realmente avaliado. E o CNJ, ele traz algumas recomendações que para quem trabalha no CAPES, para quem trabalha no Sistema Público de Saúde, me parece que não há como atender a chegada, né? E aí eu coloco aqui a chegada desses presos. Assim como não tenho como fechar os hospitais e soltar esse sujeito ou deixá-los aos cuidados do SUS, do RAPS, do CAPES, de todos que eles criaram, aqui as siglas que eu não consigo decorar, SRT, VA, eles criaram várias siglas, né? Que eu sei que é da saúde entende perfeitamente. Mas eles não gabaritaram. Sabe quando entra numa guerra, mas não avisaram quem estava guerreando? Então eu não sei, nem os juízes sabiam como fazer, muito menos quem era do CAPES como atender.
Alguns estados também, acho que vale mencionar, só dando uma parte, alguns estados, mesmo antes da resolução, já vinham aplicando, sim, a lei antimanicomial, Rafa. Por exemplo, eu tenho Goiás, Goiânia, com implementação independentemente da resolução. A resolução ela veio meio para chacoalhar, mas ela já existia, tá? Abre o áudio, amor. Abre o áudio. Abre o áudio. Acho que nos slides a gente tem os mapinhas também, viu, Vitor? Isso. Isso, então, boa. assim, aqui que eu procurei apurar para vocês, né? Como que o judiciário viu essa lei antimanicomial? Para saber uma interação entre psicólogos, né? Sociólogos, pessoas que são ligadas às políticas públicas, então tem assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e pessoas que estão preocupadas com tudo isso. Nós deveríamos estar preocupados, porque, como disse o Rafael, nem aquele que precisa do tratamento está recebendo o tratamento adequado, com o escopo de que saia e possa ter uma vida normal ou volte à sociedade, assim como nós, sociedade, também não estamos seguros de recebê-los. Porque se eu pego alguém que está num tratamento em pleno de, por exemplo, esquizofrenia nem tanto, mas se eu tenho alguém que é um bipolar, ou se eu tenho uma pessoa que é um borderline e está sem o tratamento adequado, eu, enquanto cidadão, posso estar atravessando a rua e como fez ele joga uma pedra. Então eu preciso realmente tentar entender, porque essa pessoa, assim como o síndrome de Down, assim como o autista, assim como todos, ele precisa de um cuidado especial. E é da saúde. A gente, do direito penal, também entende que é da saúde. O que a gente não consegue enxergar, eu praticamente disse para o Rafael, uma transição tão rápida. Não é rápida porque a lei é de 2001, mas é rápida para nós ao lermos aqui pelos estados, Rafa, e depois pela apuração que foi feita, que, por exemplo, São Paulo nem grupo de estudo ainda tem. Enquanto estados como Pernambuco já implementaram, Goiás já colocou também, mas alguns nem grupo de estudo sobre o assunto tem. E o CNJ já venceu o prazo para isso, o prazo que nos foi dado. E eu pergunto, os juízes estão prontos para receber? O executivo está pronto para fechar um hospital psiquiátrico? Como fechar? Como diagnosticar? E o CNJ vai dizer para nós, para quem quiser ler a resolução. Ela é gostosa de ler, ela não é juridiquês, eu brinco, sabe? Ela é uma resolução compreensível de ler, né? E ele diz, olha, será feita uma imediata avaliação do sujeito para colocá-lo em qual tratamento for possível. Gente, como assim? Sabe, não avisaram que ia ter que ser feito isso. Como eu, magistrado, a partir de agora, vou pegar, eu, juiz da execução, vou pegar todos os meus internados que estão sujeitos a um hospital psiquiátrico, que estão cumprindo pena, e vou colocá-los sob a égide, sob o comando do SUS. E como que eu vou fiscalizar depois? A hora que o SUS... Não é soltar, porque o SUS não vai soltar, o SUS vai cuidar. O SUS não tem leito para todo mundo. O SUS não é uma casa de repouso. O SUS é um lugar que você vai para ter tratamento. Recebeu o seu tratamento, você vai embora. Você vai ficar hospitalizado se você tiver, como eu disse para você, precisando de remédio na veia. Não é isso? No hospital, você vai no pronto-socorro. Pronto-socorro é o seguinte, ele vai te dar uma prescrição médica. É isso que você tem, tchau. Né? Não estou errada, particular ou público, tanto faz. Você só vai ficar internada no caso de urgência, de uma cirurgia programada. Imprescindível, né? Então não houve uma pergunta. Pode falar. Não, só fazer um comentário, porque isso também remonta a uma outra situação, pessoal, que é muito importante, né? Então vamos pensar no cotidiano prático. Tá? O sujeito foi internado no hospital de custódia e tratamento, ficou lá durante 19 anos. Até que, depois, né, do 19º ano, ele faz o exame de cessação de periculosidade e lá é apontado, então, cessada a periculosidade. Ele não precisa mais estar lá dentro. Ele atingiu a cura. O fato de ter sido cessada a periculosidade dele significa que ele não precisa mais estar internado, mas não significa que ele já pode ir para a rua. E por quê? Porque muitas vezes ele não sabe nem sequer como voltar para a rua. Aí vem uma criação jurisprudencial. Você que não faz direito, né? Quando a gente fala em jurisprudência, é porque foi criada pelos juízes, pela magistratura, pelos tribunais, que se chama desinternação progressiva. Isso veio de onde? Veio justamente dessas situações drásticas. O sujeito está lá internado, recolhido,
e aí faz o exame e já tem que ir para a rua. Tem que ter uma adaptação, um prazo de adaptação. Aliás, isso é para qualquer doença, meu amigo, minha amiga. Olha, realmente, eu tinha um tumor, eu fiz quimioterapia, fiz radioterapia, regrediu. Recebi a alta, mas eu tenho que ainda fazer o acompanhamento, porque é capaz de ter uma recidiva e eu ter que voltar a fazer as sessões. Isso é natural para qualquer processo de melhora, para qualquer processo de cura, para qualquer processo terapêutico. E aí os juízes, a magistratura, São Paulo foi o pioneiro, criou a desinternação progressiva, que é essa transição que eu e a professora Simone estamos batendo aqui. Não é assim, olha, até dia tal, dia 1º, feche tudo. Porque não funciona dessa forma. Alguns estão lá há muitos anos de fato, não tem mais familiares, não tem quem se interesse por eles. Pessoal, vou contar um outro ponto aqui para vocês. Eu e a professora Simone estivemos lá em Franco da Rocha. Franco da Rocha é uma colônia de desinternação progressiva. São os pacientes que saíram daquele recolhimento mais gravoso, a internação mesmo, total, e foram para essa colônia de desinternação. Lá é um campo bem grande, não tem grades. E assim que eles chegam, a Simone viu comigo, né, o diretor contando, assim que chegam esses pacientes, eles todos são colocados no campo ali, em mesas, em cadeiras, e o diretor fala, ó, tá vendo? Aqui vocês não têm grade, não tem nada, vocês vão poder visitar a família de vocês. Mas isso porque vocês estão bem. Agora, caso vocês apresentem uma piora, vocês vão voltar para lá, para o internamento mesmo fechado. Bom, nessa fase é otimizado a possibilidade deles visitarem familiares. E aí uma das diretoras contou para mim e para a Simone uma coisa que eu fiquei até chocado, né? Disse que eles ligam para as famílias e falam, olha, oi mãe, oi pai, olha, o seu filho está aqui na desinternação e a gente pode levar eles, o senhor pode vir aqui retirá-los para passar um final de semana aí na sua moradia e tal. O pai e a mãe, de forma muito sorrateira, né, Simone? E aí é muito longe, eu não tenho como chegar até vocês. Inventava uma desculpa. A cada pouco, o governador destinava uma van, enfim, para levar esses pacientes para passar final de semana com a mãe, com o pai e tal. E a diretora contando que quando chegava lá a van com o paciente, a mãe, o pai abriam um grande sorriso. Vem, meu filho, vem, toma um café e tudo. Quando eles percebiam que estava descendo a mala, desembarcando a mala, com um saquinho de medicamento e tudo, o pai e a mãe falavam, não. Eu não quero que eles fiquem aqui comigo. Não quero que o meu filho fique aqui. Não quero. Porque eu não me sinto seguro. Então, até isso, a gente tem de entrave. Recebemos uma pergunta agora falando dessa questão, né, do estigma com relação a isso. Mas o fato tem que haver uma preparação, né, Simone? Para que isso aconteça. Não é enfiando pela goela, né? Nós estamos aqui mais para causar... Nós estamos... Lembro inclusive do esquizofrênico que matou a mãe e a irmã e que a outra irmã entrou com o pedido de que não queria nunca mais vê-lo e ele era professor pós-doutorado em Química pela Unicamp. E aí não tinha quem picasse. E aí a diretora falou para mim, o que você faria? Eu falei, eu nomearia um curador ad hoc para que cuidasse dele. Mas quem quer ser curador do esquizofrênico que matou a mãe e a irmã? Porque acha que eles são acometidos, na verdade, de uma doença que eu falo que como chama aquela, que é uma lepra, né? Que eles não podem ser curados. Contagiosa. Desculpa, contagiosa. Então é isso que eu falo, gente, o preso não é contagioso, pode pôr a mão, não tem problema, entendeu, gente? Ele cometeu um delito, mas não quer dizer que ele vai te matar. Você tem que saber quem ele é. Ele não é autor de um fato, ele é um sujeito de direitos também, né? Não, gente, só um adendo sobre esse paciente em específico. Eu e a Simone levamos os alunos nossos à graduação. Ele tem um livro. E aí, o que acontece? Todos eles lá, até mesmo para serem identificados, eles usam um uniforme, uma calça caque, enfim. E a gente começou a andar pela unidade com os alunos e tal, e aí, dali a pouco, esse senhor abriu a porta da biblioteca, e ele todo, muito erudito, muito educado, né? Ele estava com um pullover e tal, né? Era um dia de frio, eu não me esqueço disso. Ele falou assim, olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui à minha biblioteca, aqui eu tenho o livro tal, os discos tal, não sei o quê. E os alunos me cutucando, falando assim, mas professor, esse daí é diretor aqui? Eu falei assim, não, ele é um interno, não viu a calça dele? Ninguém reparou, porque ele realmente já era um caso de alta hospitalar, mas ele recusava sair. Lembra, Simone? Ele se recusava a sair. Porque ele falava, eu sou um risco para a sociedade. Mas... só para a gente não desviar, para ter uma ideia, eu gostei muito da pergunta do Matheus. E o Matheus perguntou para nós assim, olha,
Apesar dos avanços legais, né, o estigma social contra as pessoas com transtornos mentais permanece um grande obstáculo. É fato isso. E é isso que nós estamos aqui para falar. E eu, principalmente, pugno por isso. Pugno, assim, eu quase aos quatro ventos. Em que medida a lei antimanicomial tem sido eficaz na luta contra esse paradigma? A lei em nada, honestamente. Porque a lei ficou escondida. A lei ficou com 12 artigos e ficou numa luta incessante de grupos profissionais. Em que maneira que essa mudança de percepção mais profunda de tratamento dessas pessoas vem? Ela vem com a resolução do Conselho. A resolução do Conselho ela é excelente e ela pugna para que nós tenhamos e queiramos nossos políticos e pessoas envolvidas para que isso vire, na verdade, eu não gosto de que tudo vire lei, mas agora eu queria que virasse lei. Não nesses termos, em dando prazos, veja, mas, né, em um ano fecha, não capacita os juízes, não capacita o CAPES, não avisa o SUS. Sabe quando o negócio apagam-se as luzes, fecharam-se as portas, quem ficou? Afinal, João, quem, sabe, a festa apagou, a luz apagou, o povo sumiu, que nem diria o poeta, né? E quem vai ficar com essa bucha, você desculpa, quem vai ficar com essa bucha? O SUS? O Judiciário? De quem é o erro? É do hospital psiquiátrico? Né? É da família que não quer mais o esquizofrênico que matou o pai e a mãe? Calma, é um problema do Estado, é do Estado. E vamos seccionar. E alguém viu acima, Rafa, fez a pergunta que eu mais queria escutar. Eu posso só fazer a leitura das perguntas? Que era, tá fechado, amor. Se havia um meio termo, se havia como voltar atrás na lei antimanicomial. A lei não tem problema. A lei, para mim, antimanicomial, ela é irreparável. Eu vou ler aqui pra gente. Ela tem que ser feita. Todavia, a resolução do CNJ, que é o que a gente tem hoje para implementação da lei, no âmbito do judiciário e como uma obrigação também do executivo, ela deve ser reparada, sob a minha égide. Minha concepção, alguns artigos são inexequíveis, outros são lindos não, devem ser observados. Mas tem um que, por exemplo, quando você está falando de ausência de residência, veja, Matheus, ele diz assim, ausência de suporte familiar. Olha que claro, até fui procurar o artigo quando ele escreveu. A ausência de suporte familiar não deve ser entendida como condição para a imposição, manutenção ou cessação de tratamento ambulatorial ou ainda para desinternação condicional, que é a desinternação que a gente está falando, essa desinternação progressiva, essa volta aí o convívio à sociedade, e aí quando volta a família fala, não, obrigada, às vezes porque ele era um ex-craqueiro, bebedor de droga, vai morrer na rua. Cada um tem uma situação gênese, a gente nunca sabe a situação de todo mundo, afinal cada réu é um réu, senão o site ia fazer ciência penal e a gente acabava com o direito, né? Mas, olha que loucura, o CNJ me dizer, a ausência de suporte familiar não é impeditivo para nada. Meu amigo, aonde eu ponho uma pessoa que não tem suporte de onde morar? Governo, me dê onde ele morar então. E me dê onde ele morar sozinho. Porque, como a gente comentou, são casos que a gente visitou e que eles não tinham para onde ir. E aí fazer o seguinte, como falou a diretora para nós, desinterna, joga na rua, ele volta. Porque ele volta a cometer outro delito de propósito, igual a menina diz no vídeo, eu não tenho para onde ir. Eu perdi a identidade, eu perdi a família. E a gente tinha, Simone, o Pedrinho Tador falou, eu não sei nem pegar ônibus. Rafa, abre o áudio, amor. Assim, tá aberto, tá aberto. O Vitor tá me ouvindo, acho que é só você que não tá me ouvindo, Simone. E uma coisa importantíssima nesse aspecto é o seguinte, pessoal. A gente tem previsões do Código Civil, trazendo lá, de tutela e curatela, inclusive, o dever da família, do cônjuge, do descendente, do ascendente, em prestar auxílio para essas pessoas. O Código Civil é muito claro nesse aspecto, lá no seu artigo 4º, enfim, ele traz essa questão. Então, não adianta a família querer abrir mão, querer achar que é um problema que vai enfiar embaixo do tapete, porque isso não existe, isso não funciona dessa forma. Outra coisa também muito importante que eu gostaria de trazer aqui a vocês, nesse aspecto aí da pergunta do Matheus, e em seguida vou ler as anteriores, né, diz respeito ao estigma. Matheus, quando eu fui elaborar minha tese de mestrado, e sei que a Simone também teve o mesmo problema com a tese de doutorado dela, a gente revirava a biblioteca de direito e quase não achava material, porque ninguém escreve sobre o tema. Louco não compra livro. Então tem toda essa questão. Eu fui achar muita coisa nas bibliotecas de psicologia e de psiquiatria.
Nas bibliotecas de psicologia e de psiquiatria, aí sim, eu achei uma série de estudos, e um deles é muito relevante, e é muito importante a gente mencionar aqui hoje. Não há relação entre crime e loucura. Não existe essa relação. Ah, porque é louco, comete mais crime. É mentira. Aliás, a gente usa aqui, de forma até incorreta, politicamente incorreta, a palavra louco, para você que não, enfim, não é da área, poder compreender o que nós estamos falando. Tá? Mas os enfermos mentais em si, em geral, não têm um direcionamento para praticar crimes. Não estamos voltando lá para Lombroso, um determinismo. Pelo amor de Deus, tá? Não existe essa relação. Esse estigma, ele é um estigma absolutamente incorreto. E aí, aproveitando o bojo aqui, só para a gente fazer a referência, o Igor falou, boa noite, professores, excelente temática. Isso. O Igor trouxe para a gente, boa noite, professores, excelente temática. Dada a persistência de desafios significativos na área da saúde mental, como o aumento de pessoas em situação de rua e a criminalização da loucura, olha lá, mais um mencionando, né? Até que ponto podemos considerar que a lei antimanicomial, em sua forma atual, é realmente eficaz em oferecer soluções práticas e humanas para essas questões? Que aí é o que a Simone até comentou, ficou aí parada durante um tempão. E em seguida, a Ana Laura complementa dizendo o seguinte, olá, professores e colegas. Alguns críticos argumentam que a desinstitucionalização total pode não ser a melhor abordagem para todos os casos de saúde mental grave. Há espaço para repensar ou reformular a lei antimanicomial de maneira a reintegrar os modelos de internação temporária, mas humanizados e supervisionados para casos extremos? Olha, Ana Laura, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos hoje. Sem sombra de dúvida, é um grande desafio. Vou até passar, pode falar. Não, essa é a pergunta que eu falei. Quando eu li, falei, pronto, ela chegou onde eu queria. Gente, slide, é isso. Por favor. E assim, aqui são algumas fotos da situação que estão também disponíveis aí. Todas as fotos hoje têm que ser todas disponíveis, a gente não pode passar nenhuma, pode passar. É Laura que fez essa pergunta, né? Se há uma possibilidade de compatibilização. E desculpa se caiu o que eu estava falando, eu falo que nem uma louca, não presto atenção. É aí que tá. A única coisa que é a lei é a lei antimanicomial. Pronto. Ela existe e ok. Ela é boa. É boa. Ela precisa ser refeita, ela precisa ser relida. Coadunando com o Poder Judiciário. Coadunando com o Executivo. Então é uma lei que precisa ser feita, meus queridos, sobre a égide dos três poderes. Tanto do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo e quanto do Poder Judiciário. Porque nós, do Judiciário, olha a situação que a gente encontra, os presos... Uma vez eu cheguei no hospital psiquiátrico em Taubaté, gente, ele cantava o hino nacional pelado, eu fiquei constrangida. Eu pedi pra sair, porque eu fiquei constrangida, né? E ele falava assim, doutora, canta o hino nacional comigo. E ele sabia direitinho. Então, assim, são situações em que você tem um estigma das pessoas loucas como sendo criminosas. Então, isso primeiro quebra. Laura, tem como coadunar? Tem como melhorar? Tem muito. Por quê? Porque o que a gente tem do CNJ hoje é uma recomendação. É uma resolução, não é lei, graças a Deus. Então, se fosse lei, a gente estaria aí numa sinuca de bico. Não sabia o que fazer, não dava nem pra gente discutir hoje. Porque eu tenho juízes aplicando e juízes não aplicando. O que a gente tem hoje no CNJ é uma recomendação. O que a gente tem de lei é uma lei bem curta e bem simples, que dá para ser ajustada. E o que nós temos que conscientizar, na verdade, eu não sei se ficou essa fala, é a luta de direitos de políticos ou de pessoas que legislem e que se preocupem com eles, não só sob o ponto de vista da saúde dessas pessoas, sob o ponto de vista humano com que eles são tratados, e sob o ponto de vista, se não quiserem, tiverem um olhar mais egoísta, e aí Foucault sempre trouxe isso, se for mais egoísta, sob o ponto de vista de como que eles vão voltar e retornar ao convívio social. Se formos transportar para o que eu trouxe no início, para quem está acompanhando do início, ele vai voltar com Covid? A gente fazia o teste. Até negativar, ele não voltava. Minha mãe pegou, e até minha mãe negativar 2 vezes o teste, ela não voltava, Rafael. Até Sim. Você negativar, você não voltava para a faculdade. Então, até você ter o exame negativo, da cessação da sua periculosidade, não sob a égide do que entende o direito penal de 1940, mas o que entende a saúde pública
Hoje, a saúde pública, que eu digo multidisciplinar, né? Formada por psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e todos que têm que participar dessa equipe. Isso é essencial, que é aquilo que eu pugno desde o começo. Não dá, eu trato sobre o psicopata no meu livro, e assim, não dá para eu falar do psicopata, eu, Simone, estudante de direito. Eu tive que ir dentro da psiquiatria. E dentro da psiquiatria, eu diria pro psiquiatra, você também não consegue falar sozinho sobre o psicopata, porque eu trato do psicopata criminoso, você trata do psicopata enquanto sujeito de direito. São várias facetas, né, Simone? São várias facetas. E a gente só vai ser um Estado que, na verdade, se preocupa. Então, por exemplo, eu tenho uma figura que não se preocupa com o criminoso, que é mais aquele morre e fique lá preso para sempre. Tem esse tipo de gente? Tem. Tem aquele que quer, né, é a favor da legalização? Tem. Tem os psicólogos que estão super a favor da lei antimanicomial, independente se o SUS está pronto para acolher ou não? Tem. E tem aqueles que tem que ser, né, não como nossa, sem ser eu, como uma grande maioria. Vamos ter uma situação mediana. Tem uns que não dá para desinternar, minha gente. Tem uns que tem que ter o tratamento intensivo, que tem que estar sempre fiscalizado. E eu falo por mim, que não era crente disso, até estudar o portador do transtorno da personalidade antissocial, que é o psicopata. Porque não tem tratamento para ele. Ele é uma doença que é infecto-contagiosa, vamos pôr, ok? Ele não tem cura. Eu acho que para a medicina hoje só não tem cura o câncer, né? Assim, quando não detectado, eu acho, se eu pudesse ser, que eu não fui feliz no exemplo, talvez. Não, e Simone, é importante a gente fazer uma distinção aqui para todo mundo acompanhar, que é o seguinte, existem vários quadros, vários níveis. Vamos pensar, por exemplo, numa das chaves lá da CID, que é o autismo. Existem vários níveis. Cada grau demanda um tipo de acompanhamento, um tipo de tratamento, né? Você tem ali uma posologia certa para a coisa. A gente não pode lançar mão do mesmo mecanismo para todo mundo. A medicina está tão evoluída, a gente tem tantos aparatos hoje, temos que lançar mão disso. Agora, vejam por essas fotos que a Simone fez aí muito bem em trazer para a gente. Pessoal, infelizmente, as condições são péssimas. São péssimas. Isso remonta àquele modelo de medieval, Idade Média, a pessoa fica lá no calabouço, jogada ou estirada num colchão, envolta de fezes e urina. Quem já foi numa instituição dessas não esquece nunca mais o cheiro que tem, porque é uma coisa realmente tenebrosa. É a maioria dos casos? É a maioria dos pacientes que precisa estar internado, recolhido? Não, não é a maioria, mas alguns realmente precisam. E que não sejam recolhidos em instituições como essas que a Simone está mostrando. Porque isso não tem capacidade nenhuma de tratá-los, de curá-los, de alcançar a finalidade que o Instituto almeja, que o Instituto deseja. E, ó, gente, isso não é só, torno a dizer, para hospital de custódia e tratamento, para estabelecimento penal. Em São Paulo, nós tínhamos os enfadonhos Charcos, que eram situações muito próximas a essas. E todos foram fechados. A lei antimanicomial, ela vinha nesse bojo, né? Ninguém vai poder ser internado em instituição de caráter asilar, asilo, deixado ali como depósito. Tudo bem, concordo, acho que ninguém discorda disso, né, Si? O grande ponto é, o que a gente vai fazer de fato? Vamos levar todo mundo para a rede pública de saúde? É uma questão de saúde pública? É, sim. Mas temos espaço para tudo isso? Temos que saber. Muitas vezes não. Por que o penal segura, muitas vezes, esses sujeitos? Porque no penal nós temos o FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional. Todas as penas ali de multa, de pagamento que vão para o Fundo Penitenciário Nacional são revertidas em favor disso, em favor de melhorias em tese, né? Deveriam pelo menos, né, Simone? A gente vê aí que os presídios comuns já são um terror, vi de situações recentes lá de Rio Grande do Norte, né, que a gente tem acompanhado, aí, cadeias tenebrosas, mas enfim, deveriam ser revertidos em favor disso. Agora, não sendo, o que a gente tem como alternativa? Bom, vai para a rede pública de saúde aqueles que não precisam estar internados. E os que precisam? Vamos conferir um tratamento efetivo. Vamos ter que gastar dinheiro nisso. Como a Simone falou, é questão de política. Política, gastar dinheiro com isso. Simone sabe muito bem. Hoje voltou a história do exame criminológico. Quem que compõe a comissão para o exame criminológico? É um psiquiatra, é um psicólogo, um assistente social, o diretor da unidade prisional e 2 chefes de serviço, pessoas que trabalham lá. Eu recebo reiteradamente na Justiça Estadual aqui exames criminológicos sem sinal de fumaça
de psiquiatra. Por quê? Porque o psiquiatra é médico, ele tem vários hospitais para trabalhar e recebendo o que se recebe do governo, né, nas penitenciárias, ele nem quer, nos presídios, perdão, nem quer se dar o trabalho. Então são raros os profissionais que se dedicam a isso. Tem que haver um investimento. Você vê no vídeo que foi produzido a falta de paciência que elas têm com ele. Não estou dizendo que Também. elas têm que pôr ele no colo, não é isso. Também. Ninguém está dizendo isso. Mas o que a gente se preocupa hoje nessa ideia é a violência institucionalizada. Essa é uma palavra. É uma violência que todo mundo conhece, é institucionalizada, ninguém quer ter um parente lá dentro. Quem está hoje nos ouvindo, eu tenho certeza que ninguém quer ter um parente lá dentro. Ninguém quer ter um parente dentro de presídio, muito pior dentro de um manicômio, de um hospital psiquiátrico. Ninguém quer ter um parente atendido dessa maneira, né? Na verdade, que atenta contra esse Estado democrático de direito e esquece que essas pessoas, não obstante tenham cometido delito e que a loucura, e esse é o nome de livro, né? Da loucura e da delinquência, e não obstante ele tenha cometido delito, meus queridos, ele não deixa de ser sujeito de direitos. Então ele não deixa de ter o direito à saúde, principalmente à saúde mental. Que todos nós, eu, Rafael, quem está aqui sentado comigo, o Vitor e todo mundo que está vendo, todo mundo pode sofrer um surto psicótico a qualquer momento. Desse surto pode gerar, de fato, um crime, ok? Como a gente tem na violência doméstica, muitos homens ou mulheres que cometem delitos sob um surto psicótico, e você diz assim, qual é a conduta social e comportamento sexual dessa pessoa ao longo dos anos? Nenhum histórico. Assim como aquele esquizofrênico que já vem demonstrando histórico, né, no sistema de saúde, e aí às vezes a gente puxa e a gente fala, meu Deus do céu, tava nítido que ele ia cometer um delito. Tava na cara que ele ia cometer um delito. Ele avisou. A pessoa pediu para ser internada e não foi. Então, assim, o Estado não se preocupa com o que a gente nos categoriza de louco, que eu acho péssimo. Embora, só vou fazer uma ressalva, Rafa, eu tive uma live com o pessoal de Goiás, que fez um instituto, o primeiro do Brasil, que chama PAILI. E sabe o que quer dizer PAILI? Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator. E a primeira pergunta que eu fiz para a pessoa que fundou, que foi um defensor público, por que louco? Né? Ele falou para cair na boca do povo. Você entendeu? Ele teve seu sentido. Ele hoje é um defensor da República. Ele é um defensor que está indo no CNJ, mas ele perguntou, por que louco? Ele falou, porque o louco todo mundo ia me entender. Se eu falasse portador de saúde mental, portador de transtorno, ninguém ia me entender. Eu falei, você tá vendo o programa do louco? Então esse é o programa do louco. E eu vou cuidar do louco. Entende o que ele falou? Então eu entendi a posição dele, porque não é a loucura ligada à criminalidade, mas é uma hora que o povo confunde, põe a ideia do louco como psicopata, né? Aquela figura do cara com o olho arregalado, não. O louco como psicopata tá do seu lado. Esse é o grande problema. Vai que ele é desinstitucionalizado sem o devido tratamento. Desinstitucionalizar, eu falo para os psicólogos, ok, mas você vai tratar? O Estado vai tratar? A família vai acolher? E o CNJ fala, se a família não acolher, não é problema nosso. Judiciário, não é problema seu, é problema de quem? Quem vai dar uma família para ele? Diria Freud, quem que vai recebê-lo? Quem que vai fazer a ele o pertencimento que ele já não teve? Você acha que ele não vai voltar pro crime? Que ele vai voltar pra rua? Essa é a grande pergunta. E não só isso, né, Simone? A situação, às vezes, indigna que ele vai ficar, né? De indigência mesmo. Dentre as denominações, né? Louco, maluco, insano, que também tem muitos que usam, né? Mas são todas questões importantes, não só para o direito, mas para a sociedade como um todo. É muito relevante a gente poder ter lives como essa para tratar desse tema e saber que, de fato, se não está na nossa família, está muito próximo a nós, todo mundo conhece alguém numa situação dessas. Estranhamente, a gente percebe, né, que quando se trata de uma enfermidade mental que atinge exclusivamente a pessoa, sem grandes reflexos, como, por exemplo, a depressão, a gente tem um mês dedicado contra isso. Mas cadê esse mesmo incentivo? Cadê essa mesma publicidade nesse aspecto para outras doenças? Ou é também uma questão de estigma e preconceito? Tal doença, ok. Outro tipo, não. Então, eu acho que essas questões, elas têm que ser mesmo suscitadas, levantadas. Toda doença tem que ser tratada. É uma questão sob básica. pena de virar algo incurável.
Perfeito. Né? Porque você fala assim, essa pessoa tá depressiva, tá todo mundo com depressão, todo mundo tem burnout, todo mundo... Não é assim, você tem que olhar para cada caso. E o direito penal, principalmente para aqueles que cometem delito, veja, a gente não olha para o caso também só por causa da pessoa, a gente olha pela sociedade. Sim. Porque ele pode voltar a cometer. Desmistificar isso, né, Simone? Desmistificar toda essa questão. Só de dados, a gente tem 1% da população carcerária em medida de segurança hoje, 1% da população carcerária, e a maioria tem crimes muito, na verdade, muito afamados, como homicídio, roubo, crime contra a dignidade sexual e a Lei Maria da Penha. Assim, os 5 maiores crimes hoje de medida de segurança. E o que a gente tem hoje? Uma total inobservância no CAPS, uma total inobservância de políticas públicas. Então, se eu resumisse, a falta de política pública, de assistência de segurança pública que a gente vive hoje, gente, né? Saúde e justiça tem que andar junto. A gente não anda separado dela, não tem jeito. Nem para o direito penal, propriamente, pena privativa de liberdade, né? Principalmente até por isso. E os impactos, eu resumiria, da libertação em massa que o CNJ propõe, e que eu sou contra, e os efeitos dessa reinserção. Perfeito. Dá para coadunar, Laura? Dá. Dá para mudar? Dá. Primeiro porque a resolução do CNJ para mim não é lei. Então, por exemplo, na federal a gente ignorou. Mas, sob pena de enxergar que cada estado vive uma realidade. E a tristeza de dizer que aqui no estado de São Paulo, da onde nós estamos palestrando, é um dos únicos estados, Rafael, que primeiro ainda não montou um grupo de estudo. Então eu tenho... Não, e eu queria até trazer um ponto aqui, agora triste, que a gente está triste. Caminhando para o final, né, Simone? Dizer 2 coisinhas aí para vocês, né? A primeira é que a análise tem que sempre ser casuística. Sempre casuística. Nenhuma lei pode ser absoluta nesse aspecto. Exato. Em que eu vou Tratamento aplicar singular. a lei... vou aplicar a lei cegamente, independentemente do bem-estar de um paciente desses, independentemente das condições casuísticas que exigem uma atenção. Eu acho que esse é o papel, inclusive, do operador do direito. É saber interpretar e reconhecer com a interpretação a melhor forma para coadunar a situação. E o segundo ponto é que eu sou uma pessoa muito otimista, a Simone sabe disso. Então eu quero aqui, já nesses minutos finais da live, encerrar trazendo 2 coisas boas, pelo menos. A primeira é a seguinte: dentre os acertos e erros das alterações legislativas, uma eu vi com muito bons olhos, que é a questão da internação provisória. Há alguns anos atrás isso não existia. O sujeito respondia ao processo preso num CDP comum. E sendo ele um enfermo mental, ficava ali, causando inclusive conflitos internos dentro do CDP. Atirando fezes, cantarolando a noite inteira contra a população que ali estava, gerando conflitos tortuosos e torturantes nos centros de detenção provisória, até que veio a alteração da lei. Hoje o Código de Processo Penal, no artigo 317, traz para a gente a possibilidade de internação provisória, para que o sujeito que já tem ali reconhecidamente a inimputabilidade possa ser recolhido num estabelecimento condizente e receber, inclusive, o tratamento condizente a ele. Quem for assistir o filme em casa, da Casa dos Mortos, vai ver, salvo engano, na segunda ou na terceira cena, que aparece um sujeito, ele é detido e é levado ao hospital de custódia na caçamba de uma Saveiro. Foi assim que ele chegou lá. É um caso de internação provisória, tá? Só para vocês saberem, depois quem for assistir em casa, hoje está regulado pela lei. E o segundo ponto positivo é o seguinte: entre mortes e feridos, aqui em São Paulo eu acho que nós temos um exemplo muito bom, muito positivo, de tratamento adequado aos enfermos mentais, autores aí de infrações penais, que é esse hospital de custódia e tratamento, Franco da Rocha 2, que eu e a Simone levamos nossos alunos. De tudo que nós vimos lá, vimos que eles são tratados com muito carinho. De fato, eles participam de oficinas, de palestras, de atividades laboterápicas. O ambiente era um ambiente de extrema higiene, né, Simone? Tudo muito em ordem. Era separada a ala masculina da ala feminina. A ala masculina parecia mesmo um hospital, um pavilhão alto, pé direito alto, com várias camas, televisões de LCD para eles assistirem. Eles tinham atividades, tinham jogos, ficavam na cozinha. Oficina para fazer pães, para construir coisas, para vender. A parte das meninas, né, a ala feminina,
Pareciam bangalôs, quartinhos de hotel com 2 ou 3, né, por cada quarto, tudo muito limpinho. Elas são as responsáveis por organizar, por limpar. Lembro que uma falou para mim, olha, vem ver meu quarto aqui, tá cheirosinho, passei desinfetante hoje, né? E presídio feminino é assim também, né? Pois é, mas me deu... Eu vejo com muita alegria. E eu acho importante isso, a gente não ficar só aqui na cátedra falando, tem que ver a realidade. É muito legal essa iniciativa de levar os nossos alunos para acompanhar, para saber que no futuro vão lidar com coisas assim, porque é assim que funciona a realidade, buscar esse tipo de situação. Então fica aqui meu parabéns, né, para essa instituição, que eu acho que é um modelo, o Hospital de Franco da Rocha, Unidade 2. Na 1 nós não tivemos acesso, né, Simone, porque são os casos até mais graves, mas fica consignado aqui que as medidas lá adotadas são muito produtivas. Realmente você vê que há uma preocupação com a regeneração física, mental desse sujeito para ele voltar bem para a sociedade. Você vê diretores da unidade que são comprometidos com isso. Mas eles são, os psicólogos e assistentes são comprometidos. Sim, né? E é o que a gente fala, né? A instituição, ela é reflexo, ela é espelho da sua diretoria. E os diretores ali, de fato, estão de parabéns. Então, queria deixar esse recado como recado final aqui para encerrar minha participação e, novamente, agradecer demais por esse bate-papo que foi muito gostoso. Espero que a gente possa repetir. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui para a produção. Por favor. Nós vamos respondendo aos poucos. Acompanhem a professora Simone também nas redes sociais, a mim também nas redes sociais. Também. Vez ou outra fazemos essas publicações no Instagram, fazemos comentários sobre isso, outras lives também sobre os temas. Isso é de suma importância e para a gente é um prazer poder estar aqui e poder falar sobre isso, né? Simone, com você, os cumprimentos finais. Pessoal, eu agradeço aqui pela participação e eu quero só deixar então a dica para vocês, para quem for de outro estado, ou para quem tiver interesse mais sobre isso, existe no site do CNJ um link escrito Ações para Efetivação da Resolução 487. Nessa estarão todos os membros do CNJ. Eu participei de uma das 4 reuniões que eles fizeram aqui em São Paulo, mas não implementaram ainda. Em todos os estados existe um responsável. Então, eu sou de Minas Gerais, professora, como eu consigo entrar em contato com quem está tratando da resolução ou está trazendo novas propostas? Porque a resolução foi adiada para o dia 24 de agosto de 2024, desse ano. A implementação da resolução, tá? Então, nesse site do CNJ, vai dizer com qual responsável, quais os telefones que você pode entrar em contato. Eu sou psicólogo, quero fazer um atendimento voluntário ali, uma vez por semana, com os detentos, Os pacientes. Os pacientes que estão internados no hospital psiquiátrico ou estão em algum programa de recuperação, né? O programa de recuperação de tóxico, né? De tóxico, etc. Sempre tem também o contato do juiz corregedor do CNJ, também responsável pelo Estado. Então, veja, a ação não é assim, não é que eu vou lutar contra o Brasil, não, vou lutar pro meu Estado. Então, se cada um fizer no seu Estado a sua função, a gente vai fazendo toda uma função pelo Brasil. Então, eu acho que essa resolução do CNJ, então vamos ver o lado positivo que o Rafa sempre vê, eu acho sensacional, ela foi ótima. Por quê? Porque ela provocou. Demorou 23 anos, eu repito, 22, para ela provocar. Mas se ela provocou, vamos melhorar. E vamos melhorar com o que é real. Então, o que a Laura falou, dá para ter hoje o que eu chamo de... Eu tenho um aluno de mestrado que está fazendo esse trabalho. Chama Projeto Multissetorial, até fui buscar com ela, chama Projetos Multissetoriais de Aprimoramento e Monitoramento de Hospitais Psiquiátricos. Então, acho que tem que existir o psiquiátrico, porque ela segue a minha linha do psicopata. Tem que ter. Tem que ter acompanhamento? Tem que ter. Tem que ter um acompanhamento multissetorial? Tem que ter. Tem que existir? Tem que existir. Tem que desinternar? Tem que desinternar. Tem que ter os dois? Tem que ter os dois. Então, para que serviu o CNJ? Ele foi ótimo. Ele provocou o que nós estamos hoje. Quebrando o paradigma, voltando na lei, tá mexendo com o judiciário, tá mexendo com os juízes, tá mexendo com o assistente, tá mexendo com o SUS. Aquilo que era uma lei ali guardada na gaveta e falada só pelos psicólogos que estavam ali na faculdade e aqueles que se debruçavam sobre isso. Então o SUS ganhou voz. Ganhou voz sobre o CNJ falando alguns absurdos, mas falando coisa boa também. Vamos aproveitar o de bom que ele trouxe, porque trouxe muita coisa boa. Vamos tentar corrigir o que ele trouxe de ruim. Nós temos 16 grupos de estudos prontos para isso. Recebendo soluções, propostas, etc. Entrem no site do CNJ, gente. Funciona. Acreditem, isso funciona. Isso é dado. Funciona. Tem o dado de todo mundo, nome, sobrenome, desembargador, supervisor, todo mundo.
é público, tá? Chama Ações para Efetivação da Resolução 487 de 2023 do CNJ. Vale a pena para quem quiser aí doar um pouquinho do seu tempo para poder contribuir e também contribuir com o trabalho, contribuir com o que for, para que a gente possa ter uma melhor resposta do Estado. Porque o Estado vai legislar sobre isso, eu não tenho a mínima dúvida, pode demorar mais 10 anos, mas nós vamos ter legislação. O Brasil adora lei, vai vir uma lei, e bora nós comentar, né, Rafa? Bora escrever. É isso mesmo. Vitor, mandem as dúvidas aí, pessoal. Eu só tenho a agradecer aqui a vocês nessa noite, esse encontro maravilhoso, embora seja um tema muito sensível, vocês conseguiram transmitir de uma maneira muito leve aqui, que qualquer pessoa que nos acompanhou conseguiu entender realmente a importância dessa temática, embora nem sempre tão explorada, né? Então, para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado por quem participou aqui, enviando as dúvidas. Deixa aqui também o convite para vocês conhecerem a nossa pós em penal, temos essas duas feras aqui de professores que fazem parte do corpo docente, e também já vou aproveitar, pessoal, para deixar o convite para a nossa próxima live de Direito Penal, que vai ser no mês que vem, dia 20 de junho, com a temática Além dos Muros, Saída Temporária e os Desafios da Ressocialização. Teremos mais uma vez a presença do professor Rafael e também teremos a presença do professor Gustavo Catarino. Então, pessoal, muito obrigado pela participação, mais uma vez, professores, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.